Novas Vamos lá. pesquisas Datafolha e IPEC confirmaram a queda de popularidade do presidente Lula. O levantamento do IPEC mostrou que 62,62% acham que o presidente não deveria se candidatar à reeleição. Já a pesquisa Datafolha mostra que a aprovação de Lula, essa desabou nos últimos 2 meses, com a maior queda ocorrida entre os próprios eleitores dele, Reinaldo. Então, bom, começo por esse dado, o último que você disse. Quando a queda que desaba, quando a avaliação que desaba entre os próprios eleitores dele, né, também uma queda importante entre os mais pobres, né, que é o eleitorado Lula, não sei se a oposição deve se animar tanto assim com isso. Esse eleitorado do Lula, que está descontente com ele porque o considera muito. Vamos lá, vamos pegar a crítica que os liberais fazem. Porque ele é desenvolvimentista, porque ele teria colocado muito dinheiro na economia, porque ele seria o responsável pela inflação, que é outra tese também indemonstrável. Isso é só tese de gente enfesada, né? Porque, afinal de contas, os parâmetros da economia não seguem aquilo que eles, o receituário deles, né? O que é isso? Eles querem um candidato que diga: chega de reajuste real para a aposentadoria, nós cansamos disso, isso é ruim para o Brasil. Chega de reajuste do mínimo, isso também é ruim para o Brasil, vamos parar com isso. Vamos parar de ficar injetando dinheiro na economia. O BNDES precisa parar, de resto não é inflacionário que o BNDES faz, precisa parar de financiar o capital produtivo. Não é? Isso? É isso que as pessoas querem? Então, quando se fala assim, caiu entre aqueles que são do Lula, é porque as pessoas estão descontentes com o Lula progressista? Ah, não, pode ser inflação de alimentos. É uma possibilidade. Sim. Né? E eu acho que a inflação de alimentos, na média, superior à inflação geral, certamente contribuiu para que haja ali uma indisposição dos mais pobres com o Lula. Certamente, a mentira do PIX, que continuou a repercutir, o governo foi surpreendido por essa operação, voltou atrás de uma maneira um tanto desastrada, porque aí sugeriu da forma como fez que, bom, então havia algo de estranho ali, né? Agora, há uma incongruência, é só uma questão, reconhecê-lo é só uma questão de honestidade intelectual, há uma incongruência entre os números da economia no geral e a avaliação. A, a inflação alta derrubou um pouco a aprovação do Lula, ou derrubou até substancialmente a aprovação do Lula, mas para chegar aos 24 de ótimo e bom, e acho que 41 de ruim e péssimo, se não me engano, seria preciso que a economia tivesse numa situação muito mais difícil do que está. Porque sim, houve um aumento da inflação, mas também houve um aumento do salário. Né? Não acompanhou exatamente, mas houve um aumento substancial do salário. É bom que a gente se lembre que a renda atingiu seu patamar mais alto desde o real, a renda do salário. O desemprego mais baixo da história, né? Da série histórica, pelo menos. Um crescimento bastante bom. Né? Eu só acho que é preciso, veja só qual é a tese. Ah, está tentando passar pano. Não está tentando passar pano em nada. Se o Lula. O quê? Por um acaso eu falar isso muda os números? Não muda os números, né? Ou eu estou aqui dizendo, não, o Datafolha inventou. Também não estou falando que o Datafolha inventou. Né? É muito provável que seja isso mesmo. Quando eu digo é muito provável, é uma pesquisa. Né? Também a pesquisa diz é muito provável, intervalo de confiança de 95%. Então é muito provável que seja isso mesmo. Agora, eu só estou querendo entender o fenômeno para além do linchamento. O que eu estou chamando de linchamento?
uma algaravia de textos. Acabou, Lula está acabado. Tal. Houve até uma ousada que disse que o Lula agora não só ele não será candidato, como ele precisa tomar cuidado para levar o mandato até o fim. Há obviamente, uma reação histérica, quase em sentido freudiano, né? Só não é freudiano por um particular ali, que é um equívoco que se tinha sobre a histeria, mas é uma reação histérica. Há números que são ruins. Mas eu noto que todas essas análises, ou praticamente todas, né, focam no Lula como se ele fosse, né, a personagem que joga sozinho nesse jogo. Né? As minhas primeiras lições de semiótica, lá de quando fazia letras, né, indicam que qualquer coisa, qualquer evento, tem um protagonista e tem um antagonista. Né? E ambos têm objetos de desejo. Ambos têm desejos, querem coisas, né? Têm desideratos. O que eles querem? Para o Lula estar fora da jogada, é preciso ver com quem ele vai disputar. Com quem ele vai disputar? Quem é o opositor? Quem é o protagonista? O protagonista ainda é Jair Bolsonaro, que monopoliza praticamente a oposição. Então ele precisa sair do jogo para que outro entre, ainda que com sua bênção. Só que ele não saiu, não dá sinais de que vai sair, e é preciso ver se não saindo e não dando sinais de que vai sair, isso que se vislumbra sobre o Lula, essa decadência inexorável e irrecuperável, ela se realiza desse modo mesmo e ela se traduz na disputa eleitoral. Porque aquele que se apresentar ou aqueles que se apresentarem para a disputa eleitoral de 2026, e eu estou falando de 2026 porque falaram de 2026, eu acho precipitado. Bom, eles vão ter que falar alguma coisa para as pessoas. E, nesse sentido, tem uma outra pesquisa da Atlas Intel, já vou falar dela daqui a pouco, que é muito importante, reveladora e deve nos levar a questionamentos. Já já eu falo. Né? Então, preciso ver o que é que esses caras querem. Bom, Bolsonaro, que eu saiba agora, até surfando, como a imprensa está dizendo, na onda da baixa avaliação do Lula, animou. Vamos fazer o ato e tal. E o ato vai ser pela saída de Lula em 2026. Até o Malafaia deu uma entrevista para a Mônica Bergamo, né? Malafaia, que é um político que também é pastor, né? Político sem mandato, que também é pastor, mas ele tem gente dele que tem mandato, né? Disse, não vai ser o impeachment de Lula, até porque desenvolveu a tese de que o Alckmin seria muito pior, porque seria mais amigo do Alexandre, enfim, coisa lá. Então vai ser isso, mas vai ter a turma que quer impeachment. E nós temos Elon Musk, o braço direito de Donald Trump, ou o presidente de facto, né? Eu acho que hoje mais governa os Estados Unidos o Elon Musk do que o Trump, depois daquela sessão no Salão Oval em que o filhinho do Trump, né, o ex, e mais um monte de coisas incompreensíveis, disse, sai daqui, você não manda aqui, né? É meu pai que manda aqui, em última instância é isso. Né? O menininho, muitas vezes, né, Deus fala pela boca dos inocentes, né? Fazendo campanha pelo impeachment do Lula. E eu não acho que essa união da extrema-direita americana com a extrema-direita brasileira, eu acho que, de algum modo, ela continua, porque essa extrema-direita brasileira é sabuja, é servil, né? É absurdamente ignorante sobre os assuntos brasileiros, com raras exceções. Há alguns espertos aí no meio que querem usar esse sentimento, mas a maioria não é.
certamente a campanha eleitoral, seja com Lula, seja sem Lula, nós vamos ter que passar por aí. Nós vamos ter que passar por aí. Isso não está na conta, não estou vendo isso na conta de ninguém. Nós vamos ter que passar por um momento em que, como diria Gregório de Matos, num poeminha lá do século XVII, né? O sagaz Brichote, o negociante, né? Aquele que faz a pistolagem dos negócios, resolve que pode dar as cartas num outro país. E o Elon Musk não acha isso só em relação ao Brasil. Ele está tentando interferir na eleição da Alemanha, né? Apoiando o partido neonazista, por exemplo. Está tentando desestabilizar o governo do Reino Unido, que ele considera de esquerda. Está enfrentando toda a União Europeia. Então, isso também vai ser tema da eleição. A direita que vai se apresentar no Brasil, ela vai ter que configuração? Ela vai ter que perfil? Alguém vocalizou o sonho do que eu chamo de extremismo de centro, né? Aliás, um delinquente aí de extrema-direita que vive se arrastando na periferia do processo político me atacou por causa disso, né? Eu ganhei o prêmio Best, ele ficou chateadinho e resolveu me atacar porque disse que eu sou tão sabujo, tão submisso ao governo Lula que eu inventei o extremismo de centro. Mas o extremismo de centro existe. É gente que diz, chegou a hora de... Já usei até essa imagem, que eu estou num caderno. É hora de virar a página. Nem Lula, nem Bolsonaro. Né? Aliás, deixa eu dar parabéns aqui para o Reinaldo Azevedo. Estou até mandando aqui a postagem para a Lari, porque eu esqueci completamente, meu amigo. Curti sua postagem no Instagram, a premiação, né? O âncora, tanto da Band como aqui do nosso UOL, Reinaldo Azevedo, vencedor 2024 do prêmio IBEST, maior prêmio do Brasil aí de comunicação, como jornalista influenciador. Reinaldo Azevedo, aqui estou dividindo tela com o maior jornalista influenciador do Brasil. Parabéns, viu, Reinaldo? Parabéns. Obrigado, querido. Segundo prêmio dado aí pela tal da academia, né? Não é o voto popular, é bom que fique claro. Os bolsonaristas fizeram questão de lembrar isso, né? Porque no voto... Eu fiquei feliz, vou falar rapidamente disso, fiquei feliz, mas todo mundo é testemunha, eu sabia que eu estava ali cotado, mas todo mundo é testemunha para saber que eu jamais fiz campanha sobre isso. Eu nunca falei disso, nem aqui, nem na rádio, nem nas minhas redes. Querem premiar muito bem, fico feliz, né? Mas, enfim. É que esse cara, né? Não vou falar o nome, resolveu me atacar, dizer, inventou o extremismo de centro. Não, o extremismo de centro existe. Essa ideia de que a gente tem que superar essa fase. Lula, Bolsonaro. Você não acha que a gente tem que superar? Eu não lido com esses critérios. Eu não lido com critérios de eras, de ficção na política. Começa que eu acho a frase indecente. Porque falar que é preciso superar a fase Lula-Bolsonaro significa que Lula e Bolsonaro são equivalentes e espelhados. Né? Como diria Trotsky, são males distintos e combinados. Né? Citei Trotsky, atenção, extrema-direita. São males distintos e combinados, mas eu não acho. O Bolsonaro é um golpista, o Lula é um democrata. Sempre que você compara um golpista a um democrata e cria uma relação de equivalência, você, na verdade, está privilegiando o golpista e atacando o democrata, necessariamente. Qualquer um que entende mínimo de lógica elementar sabe disso. Né? Mas vamos voltar ao fio. Tudo isso vai estar presente na disputa de 2026. Primeiro que eu não sei se a avaliação continua assim, ela vai continuar a cair, né? Vai continuar a cair, é assim que vai ser, né? De maneira que Lula restará sozinho, aí sim, procurem o Salmo 22, né? Deixa eu ver se eu fiquei com ele aqui. Procurem o Salmo 22. E Lula será quem? Eu não sou mais um ser humano, sou um verme. Todos zombam de mim e me desprezam. Todos os que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Essa é uma tradução modernizada e boa do Salmo. Eles dizem, você confiou em Deus, o Senhor, então por que Ele não o salva?
se ele gosta de você, que não o ajuda. Estão falando isso para o Lula em relação aos pobres. Ah, você não era o presidente dos pobres? Então apele aos pobres. Por que eles não o ajudam? Né? Lá adiante, ele, Davi, falando, ou o eu do poema falando, diz-me livre do ataque dos cães, que foi o mote do filme de 2021. Excelente, aliás. Então, tem esse negócio, e eu noto que as análises elas estão muito fechadas. Elas viraram, né, um troço circular, não há saída, e, portanto, resta Lula ficar quietinho, né, esperando o seu destino, como se nós tivéssemos um governo que realmente fosse como os críticos dizem, mas ele não é. Ah, tem o problema da dívida, sim, está colocado aí. Tem o problema, mas também tem o crescimento, mas também tem o desemprego. Mas o povo não está ligando para isso. Bom, na luta política, essas coisas têm que ficar claras. Há delírios ensandecidos. Eu li hoje uma análise impressionante. Como é que é? Como a avaliação está ruim, agora o Lula vai gastar. Assim, agora o Lula vai gastar. Eu vi isso também. Que agora ele vai abrir o cofre. Agora nós vamos especular. Vamos ver. Dólar. Uau. Deixa eu ver aqui. Dólar, está a 0,22. Não está muito, mas está subindo. Aí, assim, vai especular, então cuidado com o câmbio, então não sei o quê. Isso é uma loucura. Que não tem nada disso. Isso não está dito. Né? Isso não está falado. São chutes. Né? E eu insisto, eu noto que a gente, partindo do princípio de que Lula faz política sozinho, de que ele não tem adversários e que os adversários dele não têm cara. De fato, o anti-Lula até agora não tem cara. Mas ele vai sair de onde? Desse campo da direita, da extrema-direita? Claro, tudo fica mais difícil para Lula, seria uma burrice não reconhecer. A negociação fica mais difícil, a adesão fica mais cara, o apoio para determinadas coisas fica muito pior, sem dúvida. Né? Agora, há um espírito de galhofa quase, como se a gente tivesse um governo de brincadeirinha. Como se a gente tivesse um governo que não resgatou os programas sociais. Ah, mas isso ninguém mais liga. Bom, mas até outro dia a gente não tinha. Ali uma observação, né, que esse Lula rancoroso não está dando certo. Que rancor? Olha a composição do governo. Que rancor que existe ali. Quantos ali apoiaram o impeachment da Dilma? Apoiaram, inclusive, a Lava Jato? Né? Não se manifestaram diante de uma condenação absurda, injusta. Então, que rancor é esse? De que rancor estão falando?